Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer alguma coisa que venha edificar a vida dos irmãos. E se você tem sido edificado pelos nossos vídeos, se inscreva aqui no canal, tá? Exatamente como você está vendo na imagem aí, se inscreva e compartilhe o vídeo para os seus amigos, amém? Também está aí na descrição, como nós falamos no vídeo passado, o link para o grupo do Telegram, né? Já tem algumas pessoas lá que estão estudando, então acompanhe o último vídeo também para você entender alguns detalhes. Hoje eu quero falar sobre um assunto que me surgiu aqui, né? De última hora, na realidade. Porque eu fui aqui na frente aqui resolver um assunto na frente da minha casa e tinha um grupo de pessoas que estavam andando com esses panfletinhos assim, né? Esses panfletinhos é legal, acho interessante eles. E, enfim, né? Aí tem alguns telefones, algumas coisas aqui pra eles falam de Jesus, né? Mas e que essas pessoas elas caminham, vão nas casas e tudo mais. Isso é legal, é interessante, né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o evangelismo dos dias de hoje, como ele é falado e o evangelismo que era praticado, que era falado nos tempos bíblicos, vamos falar assim, né? Como ele era ensinado, como ele era pregado. Então, você já notou por que muitas pessoas elas não têm uma ideia clara de Cristo nos dias de hoje? Você já notou isso? Sabe por quê? Porque, ou seja, no evangelismo não houve um ensinamento completo do que é o evangelho, vamos dizer assim. Não houve uma clara demonstração do evangelho. A gente pode dizer que uma pessoa que ela é pregadora de um evangelho, ela tem que agir como se fosse um vendedor. Vamos usar este exemplo. O vendedor é aquela pessoa que ele precisa vender para você o que você não tem, né? O que você não precisa com o dinheiro que você não tem. E a pessoa que prega o evangelho, ela tem que agir mais ou menos dessa forma. A diferença é que ela vai estar oferecendo uma coisa que você precisa sem você pagar nada, vamos dizer assim, né? Então, pensa bem, digamos que você entre numa loja de eletrodomésticos, Casas Bahia, qualquer loja do tipo. Quando você entrar nessas lojas, você entrou ali apenas para ver as coisas, você apenas quer observar, você quer ver o que tem de novo, então você não tem a intenção de comprar alguma coisa. Então o vendedor ele vai vir, ele vai lhe atender, né? E vai colocar uma necessidade na sua cabeça que vai fazer com que você tenha desejo de comprar uma determinada coisa, né? Então, por exemplo, eu, Israel Fontoura, eu não tenho necessidade nenhuma de comprar um rádio, por exemplo. Eu não tenho necessidade nenhuma de comprar uma televisão. Então eu entrei na loja e o vendedor veio e me mostra, olha, nós temos oferta assim da televisão assim assada, e ela faz assim assada, ela tem essas funções e isso é uma coisa necessária para os dias de hoje, assim assada. Então o vendedor ele vai lá e ele vai me convencer, né? Então eu sou vendedor, eu faço vendas, né? Eu trabalho com as minhas telas mosquiteiras, eu vendo telas mosquiteiras. Então, quando eu vou fazer o orçamento para a pessoa, eu preciso demonstrar o produto, que ele tem essas utilidades e para que ele serve, né? Então, eu vejo que a pessoa que vai vender o evangelho não, né? A pessoa que vai pregar o evangelho, ela tem que agir dessa forma, ela tem que mostrar a necessidade para a pessoa do porquê ela precisa crer no evangelho, do porquê ela precisa de Jesus. E às vezes, quando nós entregamos apenas esses folhetinhos sem dizer o real motivo do qual pela pessoa precisa ser evangelizada, isso não vai surtir o efeito que você precisa, porque a pessoa ela não tem uma consciência de que ela precisa disso, né? Então, ou seja, as pessoas hoje elas costumam evangelizar assim, Jesus te ama, certo? Mas você precisa colocar na pessoa a necessidade de dizer que um dia ela vai ter que dar conta das suas obras, né? Ela vai ter que dar conta das coisas que ela fez nessa vida e ela vai passar por um tribunal e esse tribunal vai julgar esta pessoa de acordo com as obras dela, né? E nós sabemos que o pecado ele é o que gera a morte, né? Tiago fala que a cobiça
quando ela dá luz ao pecado, ela consome o pecado, ela gera a morte. Então as pessoas que elas estão no mundo, vamos colocar assim, as pessoas que não se converteram, elas já deram a luz ao pecado e elas estão o quê? Debaixo da condenação do pecado. E se elas morrerem assim, elas vão ter que passar pelo tribunal, né? Tribunal de Deus, e esse tribunal vai julgar elas de acordo com as obras delas. Mas não quero falar sobre esse tribunal, tá? Não é o intuito do vídeo. Então, as pessoas elas precisam compreender a ressurreição, né? Elas precisam compreender a ressurreição. Compreender que Jesus morreu e ressuscitou e que um dia as pessoas vão ressuscitar. Eu faço uma pergunta para você. Quando foi a última vez que as pessoas, quando foram evangelizar, falaram de ressurreição? Não se fala mais de ressurreição, né? Isso é uma das coisas importantes. Crer na ressurreição. De que você tem a esperança de que um dia você vai ressuscitar. Paulo falava nos evangelhos, né? A esperança da ressurreição. Vamos ver aqui se eu vou achar, tá? Ressurreição. Vamos ver aqui em Atos. Atos fala assim. Diz assim. Ó, vamos botar aqui, eu vou mostrar a tela, tá? Eu vou mostrar a tela aqui. Ainda tem que me acostumar com esse programa aqui. Acho que é isso. Olha lá. Vamos ver como as pessoas creem. Vamos ler aqui. Nós estamos em Atos. Aqui sempre porque vocês querem ver onde vocês estão, vocês veem aqui embaixo, aqui, ó, tá? Aqui embaixo nessa parte aqui, ó. Nós estamos em Atos, verso 31, que é aqui. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Né? Com intrepidez. Da multidão dos que creram era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e todos lhe haviam abundante graça. Amém? Então você vê que o do testemunho principal, um dos testemunhos principais era o que? A ressurreição de Jesus. Né? Você vê que a ressurreição, os apóstolos pregavam. Eles pregavam essa ressurreição como uma parte principal do Evangelho. Né? Cristo morreu e ressuscitou para quê? Para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados. Mas antes disso, havia uma necessidade de entender que a pessoa tem um pecado. Por isso que Cristo pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Então, primeiro a necessidade de você entender que você tem pecado, depois a necessidade de que você tem que se arrepender, e depois você vai mostrar que por meio da morte e ressurreição de Cristo, a pessoa ela vai ser absolvida, ela vai ser perdoada dos seus pecados. Temos que entender uma coisa: o evangelismo que Pedro, que Paulo e que Jesus faziam para os judeus, ele é um pouco diferente em alguns aspectos para os gentios. Por quê? Porque os gentios, eles não têm noção de pecado, do que significa pecado. Os judeus, quando Cristo falava arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, eles tinham uma noção do que significa pecado, né? Que é você transgredir a lei de Deus. Mas um gentio, muitas vezes, ele não tem essa noção do que é pecado, ele não sabe que existe o pecado. Então você vê que para o gentio a forma de evangelismo ela é um pouco mais difícil. Porque primeiro você vai ter que dar uma definição do pecado, e segundo, você vai ter que demonstrar que você tem que ser perdoado desse pecado. Mas os judeus não, os judeus eles já sabiam que era pecado, eles sabiam que era transgressão. Eles sabiam que a lei, quando você transgride, você peca. Mas o gentio ele não sabe necessariamente que existe uma lei de Deus. Né? Por isso que na Bíblia fala que Paulo ele pregava o evangelho aos incircuncisos e Pedro pregava aos da circuncisão. Porque você tem o mesmo evangelho, mas sendo pregado por aspectos diferentes, de formas diferentes. Né? Então você tem que ter essa necessidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão, quando você apenas dá esse folhetinho, ele passa a ser o quê? Muitas vezes uma coisa sem entendimento. Né? Uma coisa que é bom, é interessante, mas que se você não der a revelação plena das coisas, infelizmente, isso aqui vai ser, muitas vezes, né, um trabalho que a pessoa vai acabar jogando fora isso aqui, achando que é uma coisa sem sentido, né? Então, nós temos que colocar a necessidade na pessoa de que ela precisa receber perdão dos seus pecados, né? E ela se arrepender, ela entender o que significa o pecado dela,
Agora ela vai se arrepender desse pecado crendo em Jesus, para que haja uma mudança e ela possa ser apta a participar do reino dos céus. Então é uma série de coisas, né? É uma série de coisas, mas que infelizmente as pessoas elas não compreendem esses detalhes, né? E eu sempre vejo, né? Por exemplo, você tem algumas igrejas que elas não pregam mais evangelho. O evangelho delas, se é que podemos chamar assim, é simplesmente elas convidam a pessoa para ir em um determinado tempo, um determinado lugar, e se ela está lá dentro, é considerada como uma pessoa, ela é considerada como uma pessoa da fé, né? Então ela está ali dentro, ela é como uma pessoa da fé, né? Mas o evangelho não é assim, meus irmãos. O evangelho ele fala de você ter mudança de vida, né? Ele fala de você ser aperfeiçoado em Cristo e você ser santificado em Cristo, para que haja uma mudança na sua vida dia a dia, né? Para que você seja apto a participar do reino dos céus, né? Para que você seja apto a participar desse chamamento de Cristo. Então você tem que ter essa mudança de vida, né? Você tem que ter uma mudança de vida. Então, quando eu me converti, meus irmãos, isso foi lá em Santa Catarina, né? Eu estou preparando um vídeo, né? Onde eu quero falar da minha história, de como eu cheguei a Cristo, né? E nesse vídeo eu quero trazer algumas coisas aí especiais, mas ainda vai demorar um pouco, né? Eu vou contar a minha história para os irmãos. Então, quando eu me converti lá em Santa Catarina, você vê que hoje a forma de a pessoa dizer de evangelizar é dizer: você acredita e você aceita Cristo? Você aceita Cristo? Se você disser que eu aceito, então necessariamente isso para eles você está convertido. Isso faz parte do evangelho? Faz. Você pode, né? Você pode perguntar para a pessoa se ela aceita Cristo, né? Se ela aceitar, beleza. Mas agora você tem que conduzir a pessoa para que ela fique a imagem e semelhança de Cristo. Mas quando eu me converti, eu simplesmente, lá em Santa Catarina, fui para a igreja e as pessoas perguntaram se eu aceitava Cristo. Eu falei que aceitava, né? E comecei a participar deles ali. Mas em nenhum momento foi dito para mim que eu tinha que mudar meus hábitos, que eu tinha que mudar de vida, né? Enfim, e que eu tinha que me batizar, né? Aí algumas pessoas aqui vão fazer a controvérsia que pode ou não pode se batizar, né? Mas enfim, não me explicaram nada disso, né? Então, você percebe como as coisas, existe coisa errada com a pregação do evangelho dos dias de hoje, né? As pessoas não estão tendo mudança de vida. Então, quando você for pegar o evangelho, meu irmão, você pode usar esses panfletinhos? Você pode usar, é legal. E não proíba ninguém de fazer isso, né? Tem um certo pregador aí na internet que fica falando mal de quem entrega panfletinho. Eu não falo. Eu só falo que é um pouco vazio, né? Vazio não, mas é um pouco... Como é que eu vou dizer? É um pouco... fraco, né? Você pregar o evangelho apenas com um panfletinho, a pessoa chega na rua, entrega o panfleto, chega por outro. Faz sentido? Pode trazer pessoas? Pode, claro que pode. Mas eu penso que o trabalho seria muito mais eficaz se a pessoa falasse, explicasse, né? Falasse da morte e ressurreição de Cristo, falar que as pessoas elas vão passar por um tribunal de Deus, que elas precisam receber a sua justificação para elas serem justificadas desse tribunal. Então, vamos ter noção dessas coisas, ok? Que assim você vai ter muito mais eficiência e vai ser muito mais eficaz na pregação do evangelho, ok? Então, é um vídeo rápido só para você pensar, tá bom? Comece a meditar no que é pregar o evangelho na escritura, que é um pouco diferente do que é ensinado hoje, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo.